Se você um dia quer ir para a Finlândia, não tem problema. Mesmo que você não tenha dinheiro, você pode criar um chroma key e sentir lá. Já estou até com mais frio. Bem, é de conhecimento geral que o YouTube ele tem mudado as suas políticas, principalmente no que diz respeito ao conteúdo, não é? Isso se deve por muitos fatores. Ultimamente é por conta do crescimento do conteúdo feito por IAs o tempo todo. Não é? As pessoas, elas tem muitas pessoas que se aproveitam das IAs e criam conteúdos única e exclusivamente feito totalmente na IA. E nesse caso, eu acho que é totalmente plausível você querer uma qualidade. Se a qualidade é no mérito de, poxa, você tem que fazer isso de uma maneira esforçada e me provar que foi você que fez. Bacana. Esse é um bom motivo. Mas quando se trata de outras políticas, como principalmente a política de retenção, eu começo a achar que o YouTube ficou muito cruel para com esse critério. Por quê? Porque isso força, né, os criadores. Por exemplo, vamos pegar aqui de uma maneira muito sucinta e totalmente anedótica o começo dos anos 2010, né? Ali o começo da década de 2010. Eu tive acesso pela primeira vez na internet em 2002. E aí, grandes criadores da época, eles eram criadores extremamente autênticos, exatamente pelo fato de que eles eram pessoas como a gente. Não é? A proximidade de quem via com o criador daquele conteúdo era muito maior antigamente, exatamente pelo amadorismo. Eu acho que isso trazia mais para a vida real do que aquelas criações, aqueles jornais bem produzidos, né, se fosse um canal de notícias, ou aquelas esquetes que só passavam na televisão e a gente nunca conheceria os atores. É muito comum, inclusive, você encontrar criadores pela rua porque são pessoas como nós. Só que o problema disso, né, o problema desse alto padrão do YouTube foi exatamente a perda da autenticidade nos vídeos. Hoje você tem que atender uma série de requisitos da plataforma. Claro, isso sempre existiu, mas principalmente no que diz respeito ao conteúdo em si, né? Como o roteiro ele é estruturado. Você tem que reter as pessoas nos primeiros 30 segundos de vídeo. E o YouTube não dá mais espaço para um crescimento orgânico e lento. Eu percebo que ele meio que desfavorece o canal que ele, entre aspas, é chato ou prolixo, infelizmente. Porque hoje tudo tem que ser pragmático e prático ao mesmo tempo, não é? Como se não fossem praticamente sinônimos, mas enfim. A questão é que nós precisamos o tempo todo reter a atenção de quem está nos assistindo. E isso cria uma pressão enorme, porque às vezes você quer falar do seu jeito, mas o seu jeito não é um jeito bom para o YouTube. Não é? E milhares de canais que cresceram ensinando o YouTube falam isso o tempo todo. Pare de fazer vídeos chatos, pare de fazer vídeos que ninguém quer assistir. Mas eu pergunto a vocês, será que ninguém quer assistir mesmo? Será que tem um problema com o fato de você gostar de falar mais do que ser prático? Porque eu me lembro, mais uma vez, a gente recordando o começo dos anos de 2010, nenhum daqueles canais atendiam a esses requisitos. Eram pessoas carismáticas, ou não, muitas das vezes, mas esse amadorismo meio que ele ditava uma certa acessibilidade de qualquer pessoa fazer aquilo. E mesmo que a pessoa fosse taxada como sem graça no seu círculo de amigos ou de conhecidos, ela era vista como alguém diferente na internet. Porque sempre tem alguém lá do outro lado do Brasil que vai se identificar com aquela pessoa exatamente pelo fato de que as outras em volta, ao redor dela, não se identificam. Então o YouTube ele favorecia isso. Ele favorecia às vezes pessoas que eram taxadas como diferentes, esquisitas ou mesmo introspectivas a trazerem a sua visão de mundo de uma maneira totalmente autêntica e sem nenhum tipo de pré-requisito. Ele ainda permite. Eu não vou ser banido por fazer um vídeo extremamente informal. A grande diferença disso é que eu me pego numa sinuca de bico.
eu tenho praticamente a certeza que eu não vou poder viver do YouTube se eu fizer dessa forma. Mas eu pensei assim, sempre vão ter pessoas que vão partilhar de certas visões. E por isso eu decidi criar esse canal. Exatamente pelo fato de que essa autenticidade ela se perdeu. Por mais que o podcast, né, o videocast, os vídeos podcasts, melhor dizendo, como o Flow, por exemplo, que trouxe isso, se eu não me engano, lá para meados de 2018, ele tentou resgatar um pouco desse aspecto. Teve um contraponto, na minha visão. Claro que não tem relação, mas eu percebo que, principalmente depois que o CapCut veio na praça em 2021, 2022 ali, que os brasileiros começaram a usar mais, aumentou-se a exigência de um conteúdo mais bem produzido. Porque técnicas de edições que antes eram muito avançadas em softwares anteriores, elas ficaram mais acessíveis também. Isso era para ser algo muito bom, mas isso tornou os vídeos, como eu disse no começo, extremamente técnicos. E muitas das vezes você não quer ver alguém falando de uma maneira técnica e cortada no sentido de eu li isso daqui, eu estou falando exatamente o que eu li para transparecer uma imagem de canal para vocês. Quero ser prático ao extremo, porque eu sei que meu público não tem paciência de me ver errar ou de me ver ser prolixo. Não sei, para mim isso não foi um progresso em si. Tudo se tornou extremamente monótono. A política chegou com força no YouTube, isso não é necessariamente um problema, as pessoas têm direito às suas opiniões. Eu acho que a política nem foi o maior fator, eu acho que foi a exigência da própria plataforma em si. E nós temos que atendê-la, né? Só que eu vejo esse canal como uma espécie de... Ele não é um diário, porque eu não vou contar as entrelinhas da minha vida, até porque eu não me acho tão importante. Mas ao mesmo tempo, ele vai ser um canal informal, onde eu não vou me prender a um tema específico. Sei lá, às vezes eu quero contar uma história. O foco vai ser muito mais no que eu tenho a dizer do que no conteúdo que eu posso agregar para as pessoas. Porque eu sempre defendi, principalmente depois que eu tive contato com idiomas, de que se você quer conhecimento, vai ou para o papel ou para a escrita na internet. O YouTube ele é bom para certos tipos de tutoriais e métodos compartilhados por pessoas, mas não há conhecimento maior do que nos livros. Tudo que existe no YouTube é uma forma resumida de algo que existe em livros. Então, a literatura ela é muito mais, como eu posso dizer, ela traz muito mais a agregar ao conhecimento do indivíduo do que necessariamente um vídeo onde ele está resumindo aquilo. Inclusive te desafia a ter aquela habilidade de concatenar conhecimentos distintos de vários criadores, né? De livros e tudo mais. E às vezes você tira algo de um e tira algo de outro, assim. Às vezes você não concorda totalmente com um nem totalmente com o outro, mas tem ideias que você junta e forma a sua maneira. Como eu fiz com os idiomas, por exemplo, eu peguei métodos de um, métodos de outro, juntei e criei a minha maneira de estudar os idiomas. Mas, embora os idiomas sejam o meu hobby favorito, esse canal não vai ser nichado desse jeito. Eu quero muito mais ter uma conversa informal mesmo, porque eu sinto que isso falta. E é interessante eu dizer isso porque eu cheguei na conclusão da criação desse conteúdo única e exclusivamente porque eu tenho focado tanto no meu desenvolvimento intelectual e físico que eu chego no final do dia esgotado. Então eu não tenho tempo para dinâmicas sociais como procurar pessoas para conversar na internet, como eu fazia, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos atrás. Porque você fica ali, você quer melhorar, você quer fazer algo produtivo para você. Só que nessa hora aqui, nesse canal, eu não penso em ser produtivo, eu só quero fazer o que eu faria. Eu sei, eu entendo que isso não substitui, eu entendo isso. Mas quem não tem cão caça com gato. Até porque ninguém está afim de ouvir você falando sobre idiomas na rua, né? É muito mais fácil que eu ache alguém que queira ouvir eu falando sobre idiomas, sobre lendas, sobre visões filosóficas que eu tenha sobre algo aqui, né? Esse é o meio. O foco é eu me expressar e eu falar para uma câmera, mesmo que mascarado, porque isso vai ajudar na minha articulação de vídeos futuros. Eu tenho projetos em outros idiomas no YouTube também, então, como eu estou ficando fluente nessas línguas,
Eu quero chegar lá quando eu for criar novos conteúdos, porque eu já criei alguns, eu ter essa sapiência e essa eloquência na frente da câmera, mesmo com erros de gramática, de pronúncia, o que for. Então, isso para mim é extremamente importante. Dito isso, esse canal é totalmente aleatório e desprendido de singularidade no sentido de temas, não é? Talvez uma singularidade em termos de personalidade e de autenticidade, porque isso está faltando, gente. Isso está faltando. Infelizmente, está faltando hoje. Tudo é muito editado o tempo todo. E a edição não é um problema por si só. Mas a edição se torna um problema a partir do momento em que ela vira uma muleta e a pessoa não consegue se expressar livremente assim. Vocês perceberam que teve alguns cortes porque no começo foi extremamente difícil eu gravar isso. As ideias não saíam e eu ficava, nossa, o que será que vai acontecer se eu falar para a câmera livremente? Será que alguém vai me ouvir? Bem, essa é a minha tentativa. Saiu depois de algumas tentativas, ela saiu e acho que está bem satisfatório agora. Eu consegui me sentir livre. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem me escutado. Eu realmente fiquei feliz de ter feito esse vídeo, né? Não sei se haverão comentários, mas se houverem, por favor, deixem as suas opiniões. Eu vou ler todos os comentários. E é isso. Fiquem com Deus. Fiquem bem para aqueles que não acreditam. Moika.